No florescer e percurso deste mês dedicado ao estudo e meditação da Bíblia, somos convidados a deitar raízes profundas no livro de Josué, tendo como lema: O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Meditemos os relatos deste profeta. Inspirados por ele, busquemos a sabedoria para viver a fidelidade à aliança com o Senhor. Segundo a introdução do livro de Josué, esses livros vinculados assim ao que os segue na Bíblia, vincula-se também ao que os procede. Por seu conteúdo, constituem a sequência imediata do Pentateuco. No fim do Deuteronômio, Josué é destinado como o sucessor de Moisés, e o livro de Josué começa no dia seguinte ao da morte de Moisés. Chegou-se a supor que houvesse uma unidade literária entre os dois conjuntos e procurou-se a sequência dos documentos ou das fontes do Pentateuco no livro de Josué, formando assim um hexateuco. Ou foi-se mais longe ainda, incluindo-se até os livros dos reis. Mas esses esforços para se reencontrarem os documentos do Pentateuco em Juízes, Samuel e Reis não deram nenhum resultado satisfatório. Até mesmo o livro de Josué só permite dificilmente reencontrar a sequência dos documentos do Pentateuco. Por outro lado, a influência do Deuteronômio e de sua doutrina aí é clara e os partidários de um hexateuco devem admitir uma redação deuteronomista de Josué. Tais redações com o Deuteronômio continuam nos livros seguintes, embora de maneira variável. São extensos em Juízes, muito limitados em Samuel, dominantes em Reis, mas sempre são reconhecíveis. Levantou-se, portanto, a hipótese de que o Deuteronômio era o início de uma grande que se prolongava até o fim de Reis. Meditemos agora o capítulo 2 do livro de Josué. Josué, filho de Num, enviou de Setim secretamente 2 homens como espiões, dizendo: Ide, examinai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e hospedaram-se ali. E anunciou-se ao rei de Jericó: Eis que alguns dos israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tinha tomado os 2 homens e os escondera. Disse então: De fato, esses homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade à noite, esses homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os rapidamente e os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao terraço e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os homens saíram em perseguição deles pelo caminho dos vales do Jordão. E fechou-se a porta após a saída dos que os perseguiam. E antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço e disse-lhes: Sei que Adonai vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes da terra estão tomados de pânico diante de vós. Porque temos ouvido como Adonai secou as águas do mar dos juncos diante de vós, quando saístes do Egito, e a Og, que destruístes totalmente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais ânimo em ninguém, por causa da vossa presença. Porque Adonai, o vosso Deus, é o Deus tanto em cima nos céus como embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me por Adonai, e assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com misericórdia a casa de meu pai, e me dareis um sinal verdadeiro de que preservareis a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e de todos os que lhes pertencem, e de que os livrareis da morte. E os homens disseram-lhe: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. E quando Adonai nos der a terra, usaremos de misericórdia e de fidelidade para contigo. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava construída na muralha, visto que morava ali. E disse-lhes: Ide à montanha para que os vossos perseguidores não vos encontrem.
Escondei-vos lá durante 3 dias, até que voltem aqueles que vos perseguem, e depois segui o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Estaremos livres do juramento que nos fizestes prestar, se a nossa chegada à terra não atares este cordão de fio escarlate, a janela pela qual nos fizestes descer, e não reunires contigo na tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer pessoa que sair para fora das portas de tua casa, o seu sangue cairá sobre sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue daquele que estiver contigo na casa cairá sobre nossas cabeças, se alguém puser a mão sobre ele. Mas se denunciares esta nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizestes prestar. Ela respondeu: Que assim seja, de acordo com as vossas palavras. Ela os despediu e eles partiram, e ela atou o cordão escarlate à janela. Partiram, pois, e foram à montanha, e lá permaneceram 3 dias, até o regresso dos perseguidores, que os procuraram por todo o caminho e não os encontraram. Então os 2 homens desceram da montanha, passaram o Jordão e vieram a Josué, filho de Num, a quem contaram tudo o que lhes havia acontecido. Disseram a Josué: Realmente, Adonai nos dá toda esta terra em nossas mãos, e os seus habitantes estão apavorados diante de nós. Meditação bíblica. Seminarista José Paulo.